Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 13 da classe de adultos, a Assembleia de Jerusalém. Assembleia que vem do grego eclesia, que significa assembleia ou reunião. Eu quero aproveitar e agradecer a você que ficou comigo todo este trimestre, dando seu like, compartilhando os vídeos com pessoas como você que gosta da Escola Bíblica Dominical. Para você também que deu dislike, meu muito agradecido. Para você que deixou seu comentário. Isso é de grande importância. Aproveita, você que está chegando por aqui agora, se inscreva aqui no canal para todas as vezes que eu enviar um vídeo você ser notificado. Fique aqui comigo, te darei as respostas da hora da revisão e também algumas referências importantes para a lição de hoje. Texto áudio. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Já falei muitas vezes aqui sobre o organismo e a organização, e nós vamos tratar aqui mais do sentido de organização, mas também um pouco sobre o organismo. Então é importante sabermos a diferença. De modo geral, a organização da igreja é quando o que diz respeito às questões práticas, né, de lei, como por exemplo pagar água, luz, telefone. Isso é uma questão de organização. A igreja ela é organizada, ela precisa ter uma organização. Então, nesse sentido, o organismo, a igreja como organismo é quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, a igreja faz o quê? A igreja ajuda. E isso é um organismo. Por quê? Porque a igreja sente como um organismo, ela sente a dor do outro ou se alegra também com a alegria do outro. Objetivos da lição de hoje. 1. Mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. 2. Relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E 3. Reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Introdução. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Aqui eu já vou abrir a lição de hoje falando algo muito importante que é a respeito de seita. O que é uma seita, o que é uma igreja e o que é uma seita. Igreja é uma igreja propriamente dita. A Assembleia de Deus ela é uma igreja, né? A Batista, a Presbiteriana, a Igreja de Deus é Amor, é uma igreja. Por que elas são igrejas? Porque todas as suas doutrinas são tiradas da palavra do Senhor e elas creem unicamente na salvação na pessoa de Cristo. Nós somos salvos pela fé no Senhor, como nos diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. Então, isso é uma igreja. E quando uma igreja, ela pode até ter começado como igreja, se tornar seita ou já começar como seita. Isso não é difícil de você entender. E nem para mim. É para todos nós, é de uma forma extremamente simples, mas que muitas vezes nós complicamos, que muitas vezes nós queremos criar situações. Mas, de modo geral, prático e direto, seita é quando uma organização religiosa diz que, para ser salvo, precisa aceitar a Jesus e fazer outra coisa. Aqui nos judeus, significa, por exemplo, a guarda do sábado. Para eles era extremamente importante. Quem não guardava o sábado não era salvo. Quem não era circuncidado também não era salvo. Ou seja, precisava aceitar a Cristo como Salvador e fazer outra coisa. Muitas vezes, aqui na igreja no Brasil, é falado uma coisa que traz a ideia de seita. E o que é? Acredite. É quando uma pessoa, uma igreja, diz o seguinte: ora, para você ser salvo, você precisa aceitar a Cristo como Salvador e dar o dízimo. Quando a pessoa acrescenta algo além da aceitação de Cristo como Salvador, é uma seita. Então ninguém é salvo porque dá dízimo.
Ninguém é salvo porque dá dízimo. E aqui eu não vou falar para você não dar o dízimo, devolver o dízimo. Não é esse o ponto. Até porque eu sou a favor do dízimo. O que eu sou contra é as pessoas dizerem que para uma pessoa ser salva ela precisa dar dízimo. Isso é antibíblico. Mesmo que Jesus falou lá em Mateus 23, né, que devia fazer ambos, né, inclusive dar o dízimo. Não só o do cominho, né, mas também o dízimo propriamente dito. Mas isso aqui, ali estava falando num outro segmento, no sentido. Aqui para nós, quando nós falamos, olha, você precisa aceitar a Cristo como Salvador e precisa fazer isso ou aquilo para ser salvo. Então, o que nós estamos dizendo? Olha, o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente para você ser salvo. Você precisa aceitar a Cristo e fazer mais isso aqui para implementar. Então, isso é inaceitável. Isso é uma questão de seita. Então, é importante nós entendermos, você entender que quando uma pessoa diz que você precisa fazer algo, além de aceitar a Cristo como Salvador, trata-se de uma seita e não de uma igreja. E isso aqui era um grande ponto, né? É claro que existem questões que nós entendemos que são princípios cristãos que nós certamente seguiremos, eu vou falar um pouco mais. A questão doutrinária, o relatório missionário. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meios de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Nós somos salvos somente, unicamente por Cristo. A nossa salvação ela é unicamente exclusiva, é um dom de Deus concedido inteiramente pela graça. Então, isso aqui ficou um ponto interessante, né? Esse relatório doutrinário nos mostra que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, para dar um exemplo. Então, isso nos traz mais uma vez, não somente a ideia, mas a prova de que realmente Deus não precisa de que alguém faça isso ou faça aquilo para ser salvo. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada que nos dê a salvação, a não ser aceitar a Cristo como Salvador. Se uma pessoa não aceita Cristo como Salvador, nada, absolutamente nada do que ela fizer, ela conseguirá ser salva. Nós somos salvos somente pela fé no Senhor Jesus, reconhecendo como Filho de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, que Ele está à destra do Pai, que ressuscitou ao terceiro dia. Então a nossa fé precisa estar no Senhor. Então isso aqui ficou um ponto bem específico, bem claro, para que nós venhamos compreender em definitivo, porque muitas vezes as pessoas, até mesmo hoje, acreditam que para ser salvo precisa de fazer várias e várias situações, passar por situações, ou isso ou aquilo, e tantas coisas que, na verdade, acaba se perdendo a essência que é a fé no Senhor Jesus. O legalismo judaizante. Esse grupo composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem a exigência da lei. E aqui tem alguns pontos específicos, né? Fariseus supostamente convertidos à fé. Não é diferente hoje. Tem várias pessoas dentro da igreja que supostamente estão convertidos à fé, mas não estão presos à lei, estão presos a situações completamente fora do contexto bíblico. Há pessoas hoje que estão completamente ligadas ao legalismo. É a questão de que você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Se você não fizer isso ou não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Então, como se nós fôssemos capazes de fazer algo e sermos salvos por aquilo que nós estamos fazendo, por nosso próprio mérito. Então, observe que este é um dos pontos, né? O grupo de judaizantes acabou se sentindo incomodado com o relatório missionário. E é uma questão triste, entretanto, observável, que algumas pessoas dentro da igreja ficam tristes, se incomodam com o relatório missionário. Por quê? Porque o relatório missionário ele sempre traz um resultado. Ainda que não seja de almas para o reino, se pelo menos nos traz algo que nos faz aprender alguma coisa, um aprendizado. E aqui nesse caso, nesse ponto específico,
viam que realmente as pessoas aceitavam a Cristo como Salvador, né? Os gentios aceitavam a Cristo como Salvador, Deus estava fazendo maravilhas e milagres no meio dos gentios. Então isso incomodou essa turma de judaizantes. Não é diferente hoje. Quando uma igreja traz um relatório missionário, algumas pessoas se sentem incomodadas e começam a falar, mas lá eles fizeram isso ou fizeram aquilo. Eu já falei aqui algumas vezes que a questão missionária é algo muito complexo, é muito profundo, tem questões culturais e são situações muito delicadas. Entretanto, eu vou te dar aqui um exemplo de situação, por exemplo, quando você vai pregar para índios que não tem contato com o homem branco, né? Como eles dizem, né? Como eles se vestem? Exatamente isso, eles não se vestem. Então eles acham estranhas nossas vestes. Então, em alguns casos específicos, não são todos, mas em alguns casos raros, alguns casos específicos, os índios, eles obrigam o missionário também a se despir. Aí a grande pergunta é, como é que essa pessoa vai chegar lá na igreja? Olha, irmãos, eu precisei me despir lá na tribo para que eles viessem me aceitar a palavra do Senhor. Só para te dar um exemplo, eu sei que isso é um caso raro, mas existe. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul já aconteceu. Então observe como é que é o negócio. Quando essa pessoa for dar esse relatório, mas tantos índios aceitaram a Cristo como Salvador. Qual é a primeira coisa que as pessoas vão se incomodar? Aceitaram a Cristo como Salvador, mas você estava despido lá. Isso não é coisa de crente, isso não é coisa de cristão. Olha como é que começa a colocar empecilho. Por quê? Porque incomoda o resultado. Porque o resultado é para a glória do nome do Senhor. Porque o resultado trouxe pessoas para o reino. Então eu sei que há alguns casos, por exemplo, né, eu tenho uma amiga que é missionária, ela está no Peru, aliás, esteve no Peru e comia carne de macaco. Você já imaginou você comendo carne de macaco? Agora imagina você chegando na sua igreja, olha, tantas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, e a pessoa questiona logo, mas lá em vez de você comer frango ou uma carne de boi, você comia a carne de macaco. É a cultura deles lá. Então a questão missionária, ela tem questões muito específicas, muito difíceis, muito delicadas muitas vezes. E não é qualquer pessoa que está psicologicamente e até mesmo espiritualmente pronta para fazer missões. Alguns tipos de missões. Existem alguns tipos de missões como estas, que é transcultural, que é bem complexa de fazer. E o que acontece? As pessoas ficam o quê? Incomodadas com o relatório. Por quê? Porque quanto mais questões delicadas traz uma obra missionária, mais resultado ela traz, mais positiva ela vem. Então algumas pessoas acabam se incomodando com essa situação. Então vemos que teve aqui um confronto entre um grupo judaizante e missionários como Paulo e Barnabé. Então existe sempre essa questão, né? Existem algumas questões pelas quais, nesse caso, por exemplo, levaram para a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, para tratar do assunto, porque realmente era um assunto que precisava de algo mais detalhado, mais delicado. Não é diferente hoje. Existem algumas situações hoje que dá para resolver na congregação. Entretanto, há questões que é levado para a sede da igreja porque são coisas mais complexas. Então existe esse ponto que nós devemos cuidar, não ficar preso à questão do legalismo. Por quê? Porque isso vai frear a obra do Senhor. Nós devemos ser pessoas que entendemos as questões da lei propriamente dita, né? Mas nós também precisamos ser maleáveis com alguns pontos específicos, né? Sinopse: a exigência da circuncisão ao gentio gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. O debate doutrinário, uma questão crucial. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Um grande debate aqui, veja que Pedro evocou uma experiência pentecostal. Por que ele mostrou essa experiência pentecostal? Porque o batismo com o Espírito Santo, lá na casa de Cornélio, prova que não é preciso a lei para ser salvo. Por quê? Porque se assim fosse, os gentios que não praticavam esse tipo de lei, não praticavam a lei, não receberiam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo só vem para a pessoa que é salva. O batismo com o Espírito Santo não vem para um incrédulo, não vem para uma outra pessoa. O batismo com o Espírito Santo só
Só recebe o batismo com o Espírito Santo quem está salvo. Pode se perder depois? Sim, aquela pessoa no caminhar da vida, infelizmente, por situações alheias, pode se perder. Mas o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do batismo com o Espírito Santo só chega para quem está salvo na pessoa de Jesus naquele momento. Então isso aqui prova de uma vez por todas que a lei é completamente ineficaz para a salvação. Então para que serve a lei? A lei serve para dizer quem está certo e quem está errado. Não é diferente hoje. Nós temos uma Constituição e para que ela serve, né? Para que servem as leis do país? Para ver quem está certo e quem está errado. Só isso. Da mesma forma, anteriormente, biblicamente falando, é a mesma coisa. A lei só serve para mostrar quem está certo e quem está errado. E o que a Bíblia diz? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque a graça excede a lei. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Ou seja, era algo não dava para refutar, não dava para questionar. Por quê? Porque foi uma experiência objetiva. Ela foi física e observável, ou seja, as pessoas viram. Não tinha como dizer que aquilo não era verdade. Não tinha como dizer que aquilo não era verídico. Então, como é que alguém vai debater algo que é verídico? Não dá. Então, é importante ver que a experiência do Pentecostes na fé dos gentios verdadeiramente prova de uma vez por todas que a lei não tem nenhuma força para a questão da salvação. E que a experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Então, muitas vezes, nós questionamos ao Senhor por razões que nós nem mesmo conhecemos, nem mesmo vemos. Aqui não. Aqui era uma questão que as pessoas estavam entrando, né, sobre o povo judeu, né, estavam entrando ali numa questão de que, olha, eles não praticam a lei. Se eles não praticam a lei, não são salvos. Agora não. Agora eles têm uma questão objetiva e física observável, que verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo foi dado ali aos gentios. Então, portanto, a lei não tinha ali nenhuma força. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, reconhece as profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Em outras palavras, observe que aqui há uma questão muito interessante da profética da fé dos gentios, que Pedro recorreu à experiência do Pentecostes. E Tiago já recorreu à questão profética. Qual é essa questão profética? Joel 2:28. Que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, por essa questão, como os gentios receberam essa promessa, então verdadeiramente os gentios poderiam ser aceitos na igreja. Olha que interessante. Veja que para ele a inclusão dos gentios na igreja estava predita pelos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas escrituras. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes as pessoas querem criar inovação na igreja sem nenhum respaldo bíblico. Eu não sou contra a inovação e acredito que você também não seja. Entretanto, essa inovação, algo novo, ela precisa estar respaldada pela palavra. Se eu trago algo novo, mas que não tem respaldo bíblico, então para o Senhor não serve. Não serve para a igreja. Precisa ter respaldo bíblico. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Você pode ver isso lá em Isaías capítulo 56, versículos do 4 ao 7. Vai te dar aqui um norte muito interessante. Então, o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Todos nós, gentios, judeus, ou seja quem for, faz parte do plano da salvação do Senhor. Lembra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que é todo aquele, independente de nação, independente de cultura, independente de nacionalidade, independente de tudo, todo aquele que vier ao Senhor, como Jesus disse, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Sinopse. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Aqui temos aqui uma outra questão, né? Que é a questão básica aqui, que enquanto uns querem os gentios dentro da igreja, outros querem fora, ou querem que eles façam um ritual também, né? Porque esses judeus que já tinham feito parte da lei,
como eles já fizeram a lei, já praticaram a lei, então para você ser igual a mim, você também tem que praticar a mesma coisa que eu já pratiquei. A ideia é mais ou menos essa. A decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito na Assembleia. E o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Observe que o Espírito Santo ele é uma doutrina bíblica, ele verdadeiramente é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. E aqui observe que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui tem uma questão interessante, né? Se pareceu bem ao Espírito Santo, como é que eles sabem que pareceu bem ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo testifica, porque eles estão de acordo com o Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo, então eles sabem que o Espírito Santo também está de acordo. Uma outra questão aqui é que se eles estão, o Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo e também a eles, é porque eles também, de fato, eles estão de acordo com o Espírito Santo. Então aqui é uma questão muito interessante, curiosa até. Então observe que o Espírito Santo, mais do que isso, ele é uma pessoa ativa. No caso, a pessoa do Espírito Santo. No caso, o Espírito Santo ele age como Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, nós conhecemos a Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, sim, o Espírito Santo ele é Deus. Então, ele escolhe, ele nos consola, ele nos guia. Então, ele também escolhe obreiros para a sua obra. E aqui há uma questão extremamente crucial, que está até um pouco oculta. Mas se nós observarmos é o seguinte: se pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, é porque existe uma harmonia. Ou seja, o Espírito Santo está de acordo. Em outras palavras, no que nós temos que fazer hoje é verdadeiramente viver a vida no Espírito, como diz lá em Efésios 6,18. A orientação do Espírito na Assembleia. Isso implica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Qual era esse padrão? O Espírito Santo manifestava na igreja por meio dos seus dons. Ou seja, era o Espírito Santo que atuava, era o Espírito Santo que repartia os dons, era o Espírito Santo quem dizia que sim ou dizia que não. Era o Espírito Santo que apontava o obreiro: olha, é aquele obreiro que tem que ser levado, é esse obreiro aqui, é aquele lá. Então existia ali verdadeiramente um mover extraordinário do Espírito Santo. Observe que em alguns casos hoje os obreiros são colocados porque talvez é amigo do pastor, porque é filho do pastor, porque dá um bom dízimo, entre outras coisas. Mas na verdade o obreiro, para ser escolhido, é pelo Espírito Santo. O pastor precisa estar de acordo com o Espírito Santo. O pastor precisa ter uma visão espiritual para chamar alguém para ser obreiro, para participar do ministério da igreja. Então observe que é uma questão muito séria, que era o padrão da igreja primitiva, era o Espírito Santo, e esse padrão também precisa ser o nosso hoje. Nós devemos chamar pessoas para liderar departamentos, até mesmo para ser professor da escola bíblica dominical. Tudo dentro da igreja é padrão pelo Espírito Santo. Tem que ser pelo Espírito e não por carisma ou porque a pessoa é dizimista ou coisa dessa natureza. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então observe que depois de um debate acalorado, houve aqui uma conclusão. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes há assembleias, há reuniões e nada se resolve. Às vezes um caso vai para a sede da igreja ou até mesmo na congregação, há uma discussão no bom sentido da palavra, né? Há um debate ali, há uma assembleia e não se chega numa conclusão. A igreja ela precisa concluir essas questões aqui como uma organização e também como um organismo. Ela precisa concluir as questões. A organização pelo sentido de que vão resolver uma questão, então isso é uma organização. Por outro lado, como isso faz parte da igreja, da questão interna da igreja, então é um organismo. Por quê? Porque isso implicaria na pessoa ser salva ou não, no caso dos gentios.
Imagina, por exemplo, que a Assembleia concluísse que os gentios não seriam aceitos. O que aconteceria? Eles iriam voltar para o mundo e aí como é que ficaria? Então, por essa razão, a Assembleia ela foi tanto organização como organismo. É claro que aqui foi mais a ideia do organismo do que da organização, mas a organização aqui também está presente. Então, observe que houve uma conclusão. E a conclusão aqui foi muito proveitosa, porque jogou aqui nos dois extremos. Colocou aqui sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus. Ou seja, nem estava contra os judeus, nem a favor. Colocou de um jeito, colocou na balança de uma forma que agradaria tanto o judeu, que, tudo bem, nós concordamos que nesse sentido, mas por quê? Porque a fé é pela graça, mas também eles não vão ficar aqui de qualquer maneira. Eles realmente terão ali algumas questões da lei, né, vamos assim dizer, né, que era a questão de não das coisas sacrificadas a ídolos, que seria a idolatria, a questão do sangue propriamente dito, e da carne sufocada e também da fornicação, que também é pecado. Então observe que de tudo o judeu também ganhou. O judeu também foi aceito. O judeu também teve a sua participação. Então aquilo que eu falei lá no início, existem questões que a igreja não pode dizer que o sacrifício de Jesus, só o sacrifício de Jesus não é suficiente, mas também existem situações pelas quais nós devemos atentar, como questões dos princípios e valores bíblicos. E aqui é uma questão de santificação. Uma pessoa, por exemplo, que não se abstém das questões sacrificadas a ídolos, o que está fazendo? Está fazendo uma idolatria, está praticando uma idolatria, portanto está pecando contra a lei. Então observe que é uma questão bastante curiosa. E também a questão do sangue, da carne sufocada, né? No caso, comer carne de animal sufocado, né? E também da fornicação. A fornicação que já vai entrar numa questão mais ampla do negócio, né? Então observe que de qualquer forma a Assembleia ela concluiu de uma forma muito assertiva, foi muito acertada, porque jogou aqui as duas questões, porque assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, ficou claro esse ponto, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã. Ou seja, olha, você é salvo pela graça, é verdade, mas isso não te dá liberdade para você fazer o que você quiser, porque você é salvo pela graça, mas se você não seguir alguns parâmetros, você corre o risco de perder a salvação. Então observe que a Assembleia colocou tanto os gentios como os judeus, ele agradou a ambos. Eles conseguiram entrar num ponto de equilíbrio. E o equilíbrio é uma palavra muito interessante no meio cristão, porque existem questões que nós devemos ser equilibrados. Existem outros pontos que nós devemos ser diretos, ser pragmáticos. Mas em outros casos nós precisamos de um equilíbrio. Ter uma que nós chamamos de moderação. Timóteo, inclusive, fala muito sobre moderação. E por quê? Porque o extremo também não é bom em tudo ser extremo. Existem coisas que nós podemos ser mais maleáveis. Nem tudo, é verdade. Mas em alguns casos precisamos ser também maleáveis. Foi o caso aqui da Assembleia, que foi bastante maleável e agradou tanto a judeus como a gentios, né? Acabou... um complementou o outro, na verdade, né? O ponto é esse, né? Um acabou complementando o outro. Sinopse: guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Ou seja, de qualquer forma, estiveram a decisão tão acertada que agora judeus e gentios agora são irmãos em Cristo. Conclusão. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, é uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. E por que hoje a igreja muitas vezes não toma a decisão certa? Porque a liderança não está sendo sábia, orientada pelo Espírito Santo. Estão muitas vezes tomando decisões pessoais, aproveitando das circunstâncias, né? Para desagradar um e agradar outro, né? Acaba tomando partido de um caso ou de outro, de uma pessoa ou de outra. Por quê? Porque não estão sendo guiados pelo Espírito. Criam-se situações, né? Aproveitam situações que acontecem, né? Que infelizmente acontecem. Para quê? Para muitas vezes até mesmo se vingar de pessoas, né? Infelizmente é a dura realidade. Mas aqui nós vemos que a liderança aqui
da igreja de Jerusalém tomou uma decisão acertada, tomou uma decisão certa. Por quê? Porque ela foi guiada pelo Espírito Santo. E mais uma vez vou lembrar você, a igreja precisa seguir esse padrão da igreja primitiva e ser guiada pelo Espírito Santo. Revisando o conteúdo, número 1, começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária. Número 2, Lucas mostra que esse grupo, formado por fariseus convertidos, insistia que os gentios só poderiam ser salvos se guardassem a lei, especialmente a circuncisão, promovendo confusão e divisão na igreja. Isso aqui é uma questão séria, né? Que é a questão do legalismo aqui poderia, né, dividir a igreja se a igreja de Jerusalém não tomasse uma decisão acertada. Número 3, Pedro evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Atos capítulo 15, versículo 8. Número 4, Tiago recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para Tiago, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Atos capítulo 15, versículo 15. Número 5, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos capítulo 15, versículo 29. Que Deus em Cristo nos dê este entendimento, né? Assim como a Assembleia de Jerusalém foi importante para uma decisão acertada, que as nossas igrejas hoje também tomem decisões acertadas, que não tragam as coisas para o coração, né? Não tragam situações e questões no sentido pessoal, mas que venham a ser tomadas, orientadas pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência aqui comigo, na sua presença aqui, você que dá like, dá o dislike, que você compartilha, que você comenta, meu muito obrigado por estar comigo nesse trimestre. Eu te aguardo no próximo trimestre, se assim Deus me permitir. Aproveita também e compartilha a aula de hoje, se você gostou, com aquela pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E eu te vejo no próximo trimestre, se Deus quiser. Fica na paz.